Preparados para mais uma aula de física? Hoje falaremos do barômetro. Falaremos da experiência de Torricelli. Quer saber? Então vem comigo. A história do barômetro. O barômetro é um instrumento que mede a pressão do ar atmosférico, relacionando-a com a pressão de colunas de líquidos. Surgiu de um problema, gente, nas bombas aspirantes, que são bombas de sucção, aqui ó, em Minas do século XVII. Minas italianas, os mineiros italianos verificaram que aquelas bombas elas não elevavam a água acima de 10,3 metros. Vamos ver um vídeo para entender essa história. A história do barômetro. Bom, para falar de barômetro, eu vou voltar um pouco no tempo. Esse cara aí é o Aristóteles, um filósofo grego. Ele pensou: a natureza tem aversão aos espaços vazios, e chamou isso de horror vacui em latim. Ele disse que o vácuo absoluto, a ausência de matéria, não poderia existir porque a matéria ao redor imediatamente preencheria esse espaço. Ele estava errado. O vácuo é um elemento importante do barômetro, que é um instrumento que mede a pressão do ar. A pressão do ar está diretamente relacionada com a temperatura do ambiente, e mudanças rápidas na pressão podem contribuir para formar eventos climáticos extremos, como furacões e tornados. O barômetro é uma das ferramentas mais usadas pelos meteorologistas e cientistas. Como o barômetro funciona e como ele foi inventado? Bem, isso levou um tempo, uma vez que a teoria de Aristóteles e de outros filósofos antigos em relação à impossibilidade de vácuo parecia ser bem convincente. Poucos pensaram em questioná-la durante quase 2000 anos, até que a necessidade levantou a questão. No início do século XVII, mineiros italianos enfrentaram um problema sério quando descobriram que as bombas não conseguiam elevar a água a mais de 10 metros e 30 centímetros. Alguns cientistas da época, inclusive Galileu Galilei, propuseram que a aspiração do ar para fora do encanamento era o que fazia a água subir, mas que sua força era limitada e não poderia elevar a água a mais do que 10 metros e 30 centímetros de altura. Entretanto, a ideia em si da existência do vácuo era ainda considerada polêmica, e a excitação com a teoria inovadora de Galileu levou Gasparo Berti, no começo da década de 1940, a realizar um experimento simples, porém brilhante, para demonstrar que isso era possível. Ele construiu um tubo de chumbo de 11 metros, que foi preenchido com água e colocado em uma cuba rasa, fechado nas duas extremidades. A extremidade inferior, então, foi aberta e a água fluiu para a cuba até que seu nível no interior fosse de 10 metros e 30 centímetros, deixando um vazio na parte superior, sem que tivesse entrado ar no tubo. Bert tinha conseguido criar diretamente um vácuo estável. Apesar da possibilidade de vácuo ter sido demonstrada, nem todos estavam convencidos da ideia de Galileu de que o espaço vazio exercia alguma força misteriosa sobre a água, ainda que limitada. Evangelista Torricelli, um jovem discípulo e amigo de Galileu, decidiu analisar o problema por outro ponto de vista. Em vez de concentrar-se no espaço vazio no interior do tubo, ele se perguntou o que mais poderia agir sobre a água. E sendo o ar em volta da cuba a única coisa em contato com a água, ele acreditava que só poderia ser a pressão do ar que impedia a água de descer ainda mais no interior do tubo. Ele percebeu que a experiência não era apenas um meio de criar um vácuo, mas também funcionava para equilibrar a pressão atmosférica sobre a água fora do tubo e a pressão da coluna de água dentro do tubo. O nível da água dentro do tubo diminui até que as duas pressões se igualem, fato que acontece quando o nível da água estiver à altura de 10 metros e 30 centímetros. Essa ideia não foi facilmente aceita, pois Galileu e outros pensavam que o ar não tinha peso e que não exercia pressão. Torricelli decidiu repetir a experiência de Berti, usando mercúrio no lugar da água. E por ser mais denso do que a água, o mercúrio desceu ainda mais, e a coluna de mercúrio atingiu apenas uns 76 centímetros. Além de permitir a Torricelli construir um instrumento mais compacto, isso apoiava sua ideia de que o peso é o fator decisivo. Uma variação dessa experiência usava dois tubos, um deles dotado de um grande balão no topo. Se a interpretação de Galileu estivesse correta, o maior vácuo no segundo tubo deveria fazer mais sucção e elevaria ainda mais o nível do mercúrio.
mas o nível era o mesmo nos dois tubos. O apoio decisivo para a teoria de Torricelli veio através de Blaise Pascal, que levou um tubo como este até o topo de uma montanha e mostrou que o nível do mercúrio baixava e que a pressão atmosférica diminuía com o aumento da altitude. Barômetros de mercúrio baseados no modelo original de Torricelli continuaram a ser um dos meios mais comuns de medir a pressão atmosférica até 2007, quando as restrições ao uso do mercúrio, devido à sua toxicidade, obrigaram que ele não fosse mais produzido. Não obstante, a invenção de Torricelli, nascida do desejo de questionar dogmas aceitos havia muito tempo a respeito do vácuo e do peso do ar, é um exemplo notável de como pensar fora do convencional ou fora do tubo pode ter um impacto bem pesado. Então vocês viram aí na história que, na tentativa de provar que o vácuo existe, acabou se provando, encontrando o valor para a pressão atmosférica, certo? Vamos ver aqui sobre o experimento de Gasparo Berti em 1641, que ele fez aquela coluna de água, né? Ali na casa dele, olha só, lá no seu apartamento, ele verificou que a água ela não descia tudo até lá embaixo. Ela desceu apenas uma parte, por exemplo, quando ela estava aqui, ó, né? Tudo isso era tomado de água. Esse balde aqui então tinha água dentro. E aí de repente ele abriu a torneira para que essa água toda viesse a descer. Mas para o seu espanto, essa água desceu só um pouquinho assim. Então, ela ficou daqui até ali, acima da superfície da água naquele balde ali, certo? Ficou numa altura de 10,3 metros. E na verdade, gente, isso aí foi explicado somente por Torricelli, certo? O próprio Gasparo Berti, ele colocou um sino lá em cima, lá dentro daquela, aqui ó, dessa, tá vendo um sininho aqui? Um sininho aqui, porque pensando em ter vácuo aqui, ou não, e já sabia-se que no vácuo o som não se propagava, né, as ondas sonoras, então se tivesse vácuo, ele não ouviria o som do sino aqui dentro, quando a água descesse, né? Depois que a água descesse aqui. Ele acabou que ouviu o som e ele disse que então não haveria o vácuo ali. Ele acabou errando, né? Mas depois quem deu a explicação ali do vácuo foi Torricelli, certo? E também acabou provando, né? Encontrando o valor da pressão atmosférica. E é o que nós vamos estudar agora. Esse é o experimento que vamos estudar, certo? Vocês viram aí no vídeo essa demonstração aqui, provando para Galileu que se realmente não tivesse vácuo aqui, os níveis desses dois recipientes iriam ser alterados, coisa que não foi, né? Beleza? Olha só, no experimento de Torricelli, ao invés de água, ele utilizou mercúrio. E ele verificou que, pegando ali 1 metro do tamanho ali de um tubo de ensaio, né? 1 metro, e colocando o mercúrio dentro, esse mercúrio descia e ficava com a altura de 76 centímetros, desde ali da superfície, medindo da superfície até a altura máxima ali, certo? E aqui ficava então o vácuo, né? Porque aqui não entrou ar, não entrou ar, então aqui a ausência de tudo, é o vácuo. A explicação foi simples, embora demorada, né? Tantos anos para que alguém chegasse à conclusão que a pressão atmosférica é que empurraria esse líquido aqui para cima, não deixando ele descer mais. Se você, gente, colocar aqui o seguinte, colocar nesse ponto aqui, por exemplo, ó, neste ponto aqui também, um ponto A e aqui um ponto B, eu vou chamar aqui de fora um ponto C,
que esteja à mesma altura do B, nós vemos que a pressão em B, de acordo com lei de Steve, né, o teorema de Steve que vimos na aula passada, a pressão no ponto B e a pressão no ponto C, ela é igual, são iguais. São iguais à pressão atmosférica. Pressão atmosférica, porque o ponto B e o ponto C estão no mesmo líquido, estão à mesma altura, à mesma profundidade, no mesmo nível, não é isso? E temos também que a pressão no ponto B vai ser igual à pressão no ponto A mais dGH, onde H vai ser aquele valor ali de 76 centímetros. E aqui no ponto A, como essa parte aqui é vácuo, então não exerce pressão aqui no ponto A, né? Então a pressão no ponto A ela é zero. Então eu vou já zerar aqui a pressão no ponto A e eu vou fazer o que agora? Eu vou juntar essas duas equações. Juntando essas duas equações, como vai ficar? Vai ficar assim, ó. A pressão atmosférica vai ser igual a dGH. E nós podemos, inclusive, encontrar o valor dessa pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica vai ser igual à densidade do mercúrio, que é esse valor aqui, que temos que passar para o sistema internacional, multiplicando por 1000, não é isso? Então, fica 13.600 vezes a gravidade, que é 10. Aliás, 10 não. Vamos melhorar aqui, 9,81 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente. E a altura, que tem que passar para metros, 0,76. Isso aí dá um valor aproximado da pressão atmosférica de 1,013, colocando em notação científica, tá? Vezes 10 elevado à quinta Pascal. Pronto. Aproximadamente 10 à quinta Pascal. Tá bom? 1,013 poderia até aproximar para 1, né? Dependendo das questões. Claro que esses valores, gente, por exemplo, que um ATM é 10 à quinta Pascal aproximadamente, vão ser dados nas questões, não precisa decorar esses valores. E nos outros slides que vamos ver, algumas relações de unidades, não precisa decorar, é só para você entender como que chegou-se de uma relação para outra, como que se mediu essa pressão atmosférica aqui, certo? Beleza? Depois disso, eu quero falar, para encerrar essa aula, dos tipos de barômetros e outras unidades de pressão. Olha só, já ouviu falar em quilopascal, milímetros de mercúrio, milibar, ATM, psi? Então, temos basicamente dois tipos de barômetros. Os barômetros líquidos, que nós já estudamos aqui agora, isso aqui é um barômetro de água, o primeiro barômetro aí, o barômetro de mercúrio, né, inventado ali por Torricelli, ok? O barômetro de água, um ATM equivale a 10,3 metros de coluna de água. Unidade, ó, MCA, metros de coluna de água. Claro que 10,3 metros de colunas de água corresponde a um ATM. Assim como 76 centímetros de mercúrio, Hg é o símbolo de mercúrio, equivale a um ATM. Ou 760 milímetros, né? Em homenagem a Torricelli, temos a unidade aqui, o Thor, com 2 R's, tá? O Thor equivale a 1 milímetro de mercúrio, ou 1,760 avos de ATM, tá certo? E isso os líquidos. Agora, outros barômetros, os barômetros metálicos, chamados aneroides aqui, ó, nós temos que, e 200 anos depois, hein? Depois que 1643, que o Torricelli inventou ali o barômetro de mercúrio, né? Mediu a pressão atmosférica. 200 anos após, exatamente, 1843, foi criado o primeiro barômetro aneroide, tá? Esse aqui é um exemplo. E vemos esses barômetros aqui em todos os lugares, né? Em várias ocasiões que eu vou citar aqui adiante. Por exemplo, esse aqui, ó,
Esse aqui nós temos que as unidades são bar. Bar vem de barômetro, certo? Um bar, basicamente 1 atm, né? 10 a quinta Pascal. E a relação com psi, psi é outra unidade de pressão, pound square inch. Não sei se fala assim não, tá? Em inglês. Eu acho que é, mais ou menos. Psi, tá? 14,5 psi. Quando você mede, por exemplo, você vai lá calibrar um pneu, né? Da bicicleta, do carro, seu pai ou sua mãe vai calibrar o pneu, os pneus do carro. E aí tá lá, coloca lá 30, coloca 32. 30 o quê? 32 o quê? Psi, tá? Psi. Psi seria, traduzindo aqui do inglês para o português, libra-força por polegada quadrado, tá? Enfim, é isso aí. É outra unidade de medida, tá bom? Como eu disse, não precisa decorar essas unidades, a relação de uma com a outra, não. Estou só apresentando a vocês, tá? E aqui, ó, algumas aplicações de pressão, quando se mede a pressão arterial, por exemplo, né? Com esse aparelho aqui de pressão arterial, você tem aqui junto o estetoscópio para ouvir ali. Beleza? Aqui você tem, ó, dá para ver aqui o aparelhinho, ó, este aqui, o aneroide, tá? O aneroide. Então tá aqui, ó. Tá aqui quando você tem um digital também, não é isso? Tem um digital, esse aqui seria o analógico, esse à esquerda. Esse outro digital, 120 por 80. 120 por 80 o quê? Milímetros de mercúrio. Milímetros de mercúrio. A pressão aqui, ó, mmHg. Não sei se dá para ver aqui, ó, pequenininho, tá? mmHg. Sístole e diástole. Seria a pressão do coração ali quando ele está bombeando, quando ele joga o sangue, né? A sístole. E a diástole quando ele está relaxado, quando o sangue está entrando no coração, tá? Pressão normal, pressão sanguínea normal de uma pessoa adulta aí. Aqui eu já dei o exemplo aqui do psi, né? Seria 30 psi. Aqui no caso, para encher o pneu. Depende do modelo do carro, do pneu, enfim, né? Aqui outro calibrador de pneus aqui que os borracheiros usam bastante, né? Manual ali. Esse aqui é o manômetro chamado manômetro de Bourdon. E o funcionamento dele nós vamos ver num vídeo agora para você entender, beleza? Vamos lá? Olha só o funcionamento do manômetro. O aumento da pressão aciona uma alavanca que faz o ponteiro girar contra a mola calibrada. O movimento desse ponteiro indica a pressão na escala gravada no manômetro. É isso aí, minha gente. Por hoje é só o que tínhamos. Na próxima aula, a última aula de hidrostática, a quarta aula, nós veremos o princípio de Pascal, beleza? Até lá! Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou,